As estratégias de comunicação, elas precisam ser bem desenhadas de forma a entender qual é o propósito, por que é que você precisa mudar. Então, ao profissional de comunicação é trazido esse desafio de ajudar na condução dessas mensagens de uma forma assertiva, de uma forma clara e de maneira que gere o menor número de ruídos. Porque sempre vai existir alguém que não vai entender o que você está falando. E isso não tem nada de absurdo. Não tem. O título, dessa nossa conversa de hoje, que é por que algumas estratégias de comunicação funcionam e outras não, é muito importante a gente fazer aqui o famoso recorte, Que tipo de estratégia que você está falando, Raíssa? Estratégia relacionada ao quê? Bom, eu estou falando do ponto de vista de relações públicas. Eu sou relações públicas de formação e os relações públicas são aqueles que relacionam, que ajudam, são a ponte desse relacionamento de uma organização com seus públicos de interesse. Então, qualquer organização? Sim, qualquer organização. Então, marcas também? Marcas também. Pessoas também? Sim, pessoas também. Se a pessoa quiser comunicar o seu propósito, Mas eu falo de um lugar relacionado à comunicação nas organizações. Então, enquanto relações públicas, eu trago a vocês aqui um conteúdo relacionado às estratégias que nos últimos 17 anos eu fui aprendendo com teoria e com a prática. Por que será, então, que algumas estratégias de comunicação funcionam e outras não? Há de se considerar aí a seguinte ideia: toda organização ela tem o seu propósito. O que é esse propósito? O propósito é o legado, é aquilo que a organização acredita que é a sua entrega para o mundo. Então, esse legado, esse propósito de uma organização, ele vem junto com um conjunto, gente? Vem junto com um conjunto. Toda organização está, então, ela tem por si só uma cultura organizacional, como é chamada. O que vem a ser essa cultura? Seriam símbolos, seriam a maneira como essa organização comunica, a forma como a organização passa o seu propósito para frente, como ela explica por que é que ela existe no mundo, qual que é a ideia dela existir, o que ela entrega, quais são os resultados que ela quer deixar e que ela quer trazer para o mundo, Então, a cultura organizacional é um dos pontos que nós trazemos toda vez que a gente fala sobre estratégia em comunicação. E por quê? Cada empresa terá o seu modo, cada empresa vai ter o seu propósito, o coração daquilo que ela acredita que é o seu legado. Se para uma empresa, de repente, é valor, é valor que os empregados estejam, vou falar empregados, aí um pouquinho mais para frente a gente evolui um pouco nesse termo. Se para uma empresa os empregados têm que andar de uniforme, para outras não é valor. Para outras é mais atrativo que esse uniforme ele seja um estilo de ser, um estilo de comunicar. Tem todo um sentido da pessoa se portar daquela maneira, dela esse código digital, vamos falar assim, que é tão presente hoje no nosso dia a dia. E por que eu falei a respeito de empregados? Qualquer que seja o nome que você dê para as pessoas que trabalham numa organização, seja empregados, funcionários, colaboradores, qualquer que seja o nome que você dê a essa pessoa que trabalha, esse profissional que está ali, é muito importante entender que toda pessoa tem, além de levar esse propósito da empresa, cada uma tem o seu próprio propósito. Então, eu trabalho numa empresa, mas eu tenho os meus sonhos, os meus anseios,
Assim como a empresa tem as suas metas e seus objetivos, eu, enquanto profissional, também os tenho. Então, como é que a gente equilibra essa equação? Os anseios, os sonhos, os objetivos e as metas dos profissionais com esses objetivos e metas organizacionais. Não é uma tarefa muito fácil de se fazer. E é por isso que os profissionais de comunicação estão presentes nas empresas, que é para ajudar a facilitar, ajudar a ser essa ponte, como eu falei no começo, né? Ajudar a ser essa ponte em que nós possamos ajudar uma organização, uma marca, uma pessoa a se comunicar, a transmitir as mensagens que ela precisa passar de uma maneira clara, assertiva e que gere o menor número de ruídos. Por que o menor número de ruídos? Porque é improvável que você vá lançar uma estratégia de comunicação e não vai haver barreiras, não vai haver ruídos no que você gostaria de comunicar. Então, o primeiro ponto que eu venho destacar aqui sobre as estratégias de comunicação é a cultura organizacional. Então, há de se considerar toda vez que você vai pensar a respeito como é que uma campanha foi feita, né? Como é que aquela estratégia foi desenhada. Ela foi desenhada imaginando que existe um grupo de valores, existe um grupo de princípios de uma empresa, existe um modus operandi, existe todo um modo de se pensar, uma mentalidade, uma cultura organizacional em cada organização, ou seja, em cada empresa, em cada instituição vai ter essa figura da cultura.